dia de festa, é um dia de alegria. A casa do Senhor está cheia de adoradores, de pessoas que amam a Deus, que amam o nosso pastor, o pastor Ronaldo. Hoje é um dia de gratidão pela sua vida, é um dia de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. E já de antemão quero desejar as boas-vindas aos visitantes, sejam bem-vindos. A casa do Senhor é a casa de vocês, sintam-se à vontade para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E neste momento vamos dar início ao nosso culto, um culto de gratidão pela vida do nosso pastor. Baixe suas cabeças e vamos orar neste momento. Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua casa. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque tu és Deus das nossas vidas, Senhor. Se hoje estamos aqui reunidos, é com o único intuito, Senhor, de te adorar, de dizer que tu és o nosso Deus, galardoador das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tudo que está sendo feito aqui nesta noite é primeiramente, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E nós também rendemos graças a ti, Senhor, com o coração alegres, pela vida do nosso pastor, que hoje comemora mais um ano de vida, Senhor. Toma este culto, Senhor, nas tuas mãos. Direciona tudo que será feito aqui, Pai. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, pelo homem que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai, para nos ajudar a trilhar um caminho até o Senhor. Obrigada, Pai, por ser o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque somos um corpo juntamente contigo, Pai, e estamos caminhando, Senhor, aprendendo de Ti. É um dia, Senhor, de adoração, Pai, e que aqui estamos reunidos, Senhor, para dizer o quanto Te amamos, o quanto Te adoramos, Senhor. Que esta noite seja uma noite de adoração. Receba, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. É a oração que eu te faço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos levantar, colocar de pé para louvarmos ao nosso Deus, declararmos bondade de Deus. Até
em uma só voz, falarmos o tema do culto desta noite, amém? Vamos lá? Bênçãos sem medidas. E a divisa? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Gênesis 12:2. O nosso pastor já é uma bênção, né, na nossa vida. E hoje o culto é em gratidão pela vida do pastor, hoje é o carinho da igreja pela vida do nosso pastor. E nesse momento vamos estar entoando o louvor do cantor cristão 329, Conta as Bênçãos, com a diaconisa Vani. continue abençoando a vida da nossa diaconisa Vani. Eu vou estar entregando o microfone ao nosso pastor, que hoje nós vamos fazer a leitura da congregação um pouquinho diferente. Então o pastor vai participar e todos vamos ler juntos no Data Show
a leitura bíblica alternada. Vamos todos juntos. Quando aparecer ali em vermelhinho, dirigente sou eu. Quando aparecer a congregação e a igreja e o pastor também vai participar, amém? Vamos lá. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que se refugiam. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Que palavra abençoada. Que Deus continue abençoando. E certamente as misericórdias e graças do Senhor estão cercando toda a igreja nesta noite. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Amém. Só um texto lido já edifica os nossos corações, porque vemos a misericórdia, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, sobre a vida do nosso pastor, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E hoje eu quero te convidar, através desse cântico, a declarar chuva de bênção na vida do seu irmão e na sua vida, amém? Vamos lá? Chuva de poder, sobre na minha vida,
dado e pode nos dar. A maior delas é a salvação conquistada naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Então dê graças ao Pai por essa conquista na cruz pelas nossas vidas. Amém? Sacrifício de
Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A igreja pode ser. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom entoar louvores ao nosso Deus. Neste momento, a igreja está com a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Vamos recitar e de vez em quando todos juntos. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. Com uma música instrumental, a igreja está com oportunidade. Está convidando aqui o nosso diácono irmão Douglas para estar orando pelos dízimos e ofertas. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor. Meu Pai, por essa paz, por essa tranquilidade, Senhor, de podermos te adorar e te bendizer o teu nome neste lugar, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, foram entregues, Senhor, dízimos e ofertas no teu altar, Senhor. Que seja, meu Pai, para o crescimento da tua obra, Senhor, o crescimento do teu reino, meu Pai, aqui neste lugar, Senhor. Nos ajude a cada dia, Senhor, a pregar o teu evangelho, Senhor. A meu Pai, junto com meu Pai, com as ofertas e os dízimos, Senhor, ganhar almas para o teu reino, Senhor. Nos dê instrumentalidade, Senhor, para que possamos crescer numericamente o número da nossa igreja, Senhor. Crescer o exército de Cristo aqui neste lugar, Senhor. Toma, meu Pai, toda adoração, todo louvor ao teu nome. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração ao nosso Deus, vou estar convidando a União Masculina e a MCM para estarmos louvando e agradecendo o nome de Deus.
Missionárias União Masculina e Mulher Cristã em Missão. E nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor. Momento de intercessão. Vamos ler todos juntos Salmos 33:4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Salmos 33:4. Já convidando aqui o irmão Gabriel. Está trazendo a mensagem de Deus. Vamos, oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, queremos, Senhor, Te agradecer, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração, através dos louvores, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque até aqui nós temos ouvido, Senhor, a Tua palavra. E continuaremos ouvindo, Senhor, através do Teu servo. Sei, Senhor, que o Senhor já ministrou em seu coração e Ele aqui trará, Pai, a Sua palavra. Usa-o, Senhor, como instrumento poderoso em Tuas mãos. Que saiamos daqui, Senhor, edificados, fortalecidos pela Sua palavra. É a oração que eu te faço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Confesso aos irmãos que eu estou mais do que nervoso. Acho que o nervosinho já ultrapassou, mas é algo assim que eu digo, porque ser usado por Deus, irmãos, é algo muito bom. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. E eu sempre gosto de pensar que quando alguém vai trazer a palavra do Senhor, Deus ele primeiro corrige, Deus ele primeiro trabalha no coração daquele que vai trazer a palavra. Porque o propósito de Deus dar a palavra à boca de um servo dele é para que aqueles que estão presentes naquele dia, naquele momento, ouçam a voz do Senhor através do servo dele. Então aqui nesse momento eu estou sendo boca de Deus para a vida dos irmãos. E eu gosto de pensar nisso, que Deus ele trabalhou no meu coração, Deus ele falou comigo aquilo que eu precisava ser mudado, que eu precisava ser transformado, porque todos nós estamos a cada dia avançando para a santificação. Nós não somos santos, humanamente falando, mas espiritualmente estamos nos aproximando a cada dia da perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos hoje, porque Ele sim é perfeito. E como já não vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, então hoje nós também, quando aceitamos a Cristo, somos perfeitos em Cristo Jesus. Então, irmão, ser usado por Deus, eu gosto sempre de destacar isso. É muito bom. É algo que enche pelo menos o meu coração de alegria e me traz essa tranquilidade de poder passar para os irmãos a palavra do Senhor. Porque por mim mesmo eu estou aqui dentro, meio trêmulo. Mas saiba que Deus está aqui nessa noite e que Ele quer trabalhar o coração de cada um, assim como Ele trabalhou comigo lá em casa. Quando eu estava preparando a palavra do Senhor, até me emociono porque a presença de Deus faz isso, irmãos. Faz a gente matar o nosso eu para que a gente possa viver a vida de Cristo aqui nesta terra. E eu quero começar a palavra de hoje, como introdução, falar sobre um pouco a história do Ronaldo hoje. Vou falar um pouco do Ronaldo sem ser o pastor Ronaldo. Antes dele se tornar o pastor Ronaldo, ele era o irmão Ronaldo. E o irmão Ronaldo, como ele já disse aqui algumas vezes, ele pensava, irmãos, bom, eu vou me aposentar. Quando eu me aposentar, vou comprar talvez uma casa de praia, eu vou viajar para bem longe, eu e minha família, e vamos viver tudo que eu sempre quis na minha vida, vou preparar tudo. E essa ideia do pastor Ronaldo. Só que o pastor Ronaldo ele era um homem, na verdade o irmão Ronaldo, ele era um homem temente a Deus, e que ele também gostava também de fazer a obra do Senhor. Ele tinha um coração voltado para a obra do Senhor. Só que num certo momento da sua vida, Deus o chamou para ser pastor. E ele ali relutando, ele não queria ser pastor, ele não queria esse chamado, porque também ele sabia da responsabilidade que esse chamado traz na vida de um servo do Senhor. E ele relutando, e ele, ou diversas vezes ele sentiu que
que Deus estava ali chamando ele para realmente ser pastor. Então ele, juntamente com toda a sua família, no caso a minha mãe na época, né? Eu era pequeno, a Larissa ainda não tinha nascido. Mas, para quem não sabe também, eu sou filho do pastor Ronaldo, tá bom? Mas a minha mãe, ela também falou: Ronaldo, se Deus te chamou, ele vai ter que me chamar também. Porque não só o pastor é chamado, mas toda a família é chamada. Assim como ele sempre está dizendo aqui, irmãos, a família dele está toda montada. Sara toca contrabaixo, a Larissa toca bateria, eu toco ali guitarra. Mas quando a gente chegou aqui, era meu pai que tocava violão, meu pai que dirigia o culto e meu pai que pregava. Eu ficava ali na frente só com um pandeirinho que tem ali assim, ó, com uns meia-lua ali batendo. Mas eu aprendi a tocar violão em um mês, sabe? A Larissa também começou a tocar. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando ele chama o servo dele, não chamou só o servo dele, chamou a família toda. Por isso que a família toda está servindo hoje no altar do Senhor para concretizar o chamado do pastor Ronaldo. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso quando nós temos a nossa vida direcionada por Deus. O pastor sempre costuma dizer: nós estamos vivendo a nossa vida, aceitamos a Cristo, estamos agora sendo dominados pelo Espírito do Senhor. Então, ser dominado pelo Espírito do Senhor é você estar disposto a obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. E o pastor ele fez isso, aceitou o chamado. Só que quando ele aceitou o chamado, ele também saberia também do pastor que ele seria, porque ele era um irmão, Ronaldo, que era obedecer a palavra do Senhor, que ele não gostava que as coisas erradas entrassem dentro da igreja. Ele era um irmão que ele queria cada dia se parecer com Cristo, pois esse é o nosso propósito como servo do Senhor, se parecer a cada dia com Cristo. Ele saberia que ele seria perseguido, seria talvez, muitas pessoas iriam dizer: não, mas essa palavra está dura, não, mas essa palavra está meio difícil de entender, não, mas essa palavra isso, essa palavra aquilo. Porque quando a gente prega a palavra do Senhor, irmãos, ela nos quebranta, mas ela também nos confronta, porque aquilo que eu quero fazer, já não vivo não mais eu, né, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, eu quero fazer dessa forma, mas o Senhor está mandando fazer dessa forma. É uma luta constante com a nossa carne. Mas essa luta ela é vencida quando você aceita Cristo e que você deixa realmente o Espírito do Senhor te dominar. Então o pastor Ronaldo sabia no caso, que iria passar por essa dificuldade, por esses momentos na sua vida. Mas quando Deus te chamou também, pastor, Ele disse para você: seja forte e corajoso. Deus, quando disse lá atrás, lá para Josué, Ele disse: seja forte e corajoso, porque você vai levar o meu povo para construir, para conquistar uma terra. Então, para conquistar essa terra, vai ter lutas, vai ter barreiras, dificuldades, vai ter muitas coisas. Mas seja forte e corajoso, não desista, porque eu sou contigo. O que a palavra do Senhor fala para todos nós? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas eis que eu estou o quê? Convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pastor Ronaldo e toda a igreja que está essa noite, Deus ele é com cada um de nós. O que nós não podemos fazer e o que o pastor Ronaldo também não pode fazer é duvidar de que Deus está conosco, é duvidar de que Deus irá prover, é duvidar de que Deus irá resolver, que Deus entrará na situação que talvez esteja surgindo. Porque, como eu disse, problemas vão surgir, uma dificuldade vai acontecer, outra aqui, outra ali, mas Deus está contigo, pastor. E hoje é o seu aniversário como um homem, não como pastor. Mas como tirar o pastor do Ronaldo? Não tem como. Não tem como você tirar o pastor do Ronaldo mesmo, a pessoa Ronaldo. Hoje, irmãos, ele é profeta de Deus. Profeta de Deus será profeta eternamente. De quantos profetas nós falamos aqui na palavra do Senhor? De que foram homens de Deus que pregaram a palavra, de que deram a vida, de que se colocaram na brecha para que outras pessoas também alcançassem a salvação em Cristo Jesus. Hoje o Ronaldo, que no caso agora é o pastor Ronaldo, não tem como isso separar, irmãos. Por toda a vida, talvez possam se esquecer da irmã Lucimar, das irmãs Sara e Larissa, do irmão Gabriel, quando o pastor Ronaldo morrer. Mas sempre seremos família de profeta. O pastor sempre será o profeta. Amém.
Então, irmãos, isso sempre estará sendo carregado pelo pastor. Está sobre os seus ombros, pastor, cuidar de toda a igreja. Está sobre os seus ombros, pastor, cuidar da sua família. Está sobre os seus ombros, pastor, ser boca de Deus. Não falar aquilo que Deus não está mandando, mas falar exatamente aquilo que Deus está mandando. E isso o Senhor vai ser perseguido, sim. Mas eu creio, pastor, que a preocupação que o Senhor tem é de ser um homem aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que está lá em 2 Timóteo 2,15. E esse deve ser também, irmãos, o nosso chamado. Ser um servo aprovado por Deus, não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade, é um desafio para todos nós, irmãos. E nós precisamos a cada dia avançarmos nesse desafio, porque Deus já nos deu a vitória. Nós é que precisamos nos aproximar dele. A vitória já é certa pelo nome de Jesus, quando nós estamos em Cristo Jesus. Ele diz assim também, pastor, que eu separei: hoje é um dia festivo, um dia de muitas bênçãos, bênçãos sem medidas, bênçãos sem fim. Salmos 31, versículo 19 vai dizer: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Então, pastor Ronaldo, confia sempre no Senhor. Continua sendo um homem de Deus aqui, neste lugar. Deus, ele te colocou aqui com um propósito. E junto com esse propósito, o irmão vai ter bênçãos sem medida, bênçãos sem fim. Mas hoje nós vamos entender o que seriam essas bênçãos sem medida e essas bênçãos sem fim. E para isso, irmãos, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Estaremos lendo Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer uma leitura alternada do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9, que é o texto base do dia de hoje. Amém, irmãos? Amém. Leremos. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Oremos, irmãos. Pai, eu venho neste momento agradecer a Ti, meu Deus, por estarmos aqui essa noite, por estarmos aqui ouvindo a Tua voz, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está presente aqui essa noite e o Senhor quer, Pai, falar ao coração de cada um que aqui está. Pai, que possamos estar atentos à Tua voz e que possamos sair daqui essa noite, meu Deus, porque eu creio que iremos sair diferente, Pai, de como nós entramos, meu Deus. Usa, Pai, o Teu servo, Pai, para que, Senhor, a Tua palavra possa ser, Pai, entregue a cada coração que aqui está essa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre conforto. Eu queria que os irmãos me dissessem o
que seria um conforto humanamente falando? O que os irmãos poderiam dizer como conforto? Ter um bom emprego. Um bom emprego? Mais o quê? Uma boa casa. Uma boa casa? Uma cama confortável? Viajar. Viajar? Ter um bom carro. Um bom carro para viajar também, né? Saúde, né? Dormir até meio-dia é preguiçoso. Mas talvez isso seria um conforto sim, né? Um dia de folga, né? Mas, irmãos, o que eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso? Tudo isso são confortos que nós queremos em nossa vida. Nós não podemos mentir dizendo que não queremos, até mesmo até dormir até meio-dia. Que talvez seja o sonho de muitos, que às vezes estão trabalhando a semana toda e não conseguem dormir. Mas o que acontece, irmãos? O que eu gostaria de pensar com os irmãos é que todo esse conforto, todas essas coisas, elas precisam estar sendo dominadas pelo Espírito do Senhor. Porque quando você é servo do Senhor, foi como eu falei, aceitamos a Cristo, nós somos o quê? Servo do Senhor. Então, se sou servo do Senhor, então todo esse meu conforto precisa estar onde? Nas mãos do Senhor. Para que eu possa desfrutar dele em cada momento correto. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Mas Abraão, irmãos, ele teve que sair da sua terra, da sua parentela. O que seria isso? Sair da sua zona de conforto. Aí zona de conforto seria o quê? Estar perto dos seus familiares, estar perto ali dos seus amigos, certo? Estar perto de pessoas ali, seus vizinhos, estar jogando seu futebol todo sábado, estar ali praticando seu esporte ali que você gosta toda semana. Estava ali com seus irmãos, com as pessoas que estavam próximas dele. Mas aí agora Deus fala assim, ó, deixa tudo que você tem aqui, vá para um lugar que você não conhece. Vá para um lugar que você não sabe nem o que vai te acontecer lá. Vá para essa terra, porque é lá que eu quero que você esteja, para eu te usar como boca de Deus ali. Vá para lá, que é lá que eu quero que você seja testemunha viva minha, lá naquele lugar. E Abraão fez isso. Deixou a sua terra, a sua parentela e a minha palavra do Senhor fala o quê? Que ele partiu. E assim aconteceu com o pastor Ronaldo. Deixa tudo o seu conforto. Claro que eu disse aqui, é tempo para todas as coisas. O pastor também vai ter conforto ainda, mesmo estando num lugar assim como Abraão também teve seu conforto, nós vamos ver aqui. Estou dizendo isso, que a gente não pode ter conforto. Pelo contrário, a gente vai ver mais na frente lá que a palavra do Senhor fala que aqueles que obedecem a palavra do Senhor desfrutarão o melhor de Deus aqui nesta terra. Então, pelo contrário, estou dizendo que o conforto daquilo que você está ali naquela rotina, estou acostumado com isso, fazer aquilo. E Deus fala agora para você, deixa tudo que você está acostumado a fazer e vai viver agora na minha dependência. Aí, foi por isso que o pastor Ronaldo pensou, ele não quer ser pastor. Praticamente o meu futuro já está programado. Estou pensando em fazer isso, aquilo. Então seria eu agora deixar tudo isso, entre aspas, estou dizendo, né? Pode ir conquistar, pastor, casa de praia, as viagens, aí, ó, o colchão, dormir até meio-dia, isso aí, mas tudo com decência e ordem, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O servo do Senhor, ele vai pagar um preço sim, por ele matar o seu eu. Mas é um preço, irmãos, que nem se compara à presença de Deus na tua vida. É um preço que você vai pagar que não se compara àquilo que Deus ele quer te dar por você estar dependendo dele. Isso não se compara, as coisas humanas jamais vai alcançar as coisas espirituais. Isso é impossível. Isso é impossível. E ele diz, trabalhamos na igreja, os ensinamentos e o crescimento, que eu destaquei aqui, pastor, que seriam coisas que o Senhor teve que enfrentar. O Senhor saiu da sua zona de conforto, o Senhor foi para cá. Ó, vai para lá porque é lá que eu quero te usar. Vai para lá porque é lá que eu quero te dar problema para resolver. Vai para lá porque lá tem pessoas que precisam que você se coloque na brecha por elas. Para que essas pessoas também alcancem a misericórdia em Cristo Jesus, assim como o Senhor alcançou. E a igreja aqui do Senhor está aqui nessa localidade para isso. Para sermos cooperadores do nosso pastor, para também nos colocarmos na brecha, assim como ele está se colocando, para que as pessoas dessa comunidade também alcancem a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, o único propósito de um profeta existir, da igreja existir, é de ser boca de Deus.
Esse é o único propósito, de ganharmos as almas que estão lá fora perdidas. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja precisa estar preparada. Preparada como? Esperando a volta de Cristo? Não. A igreja precisa estar preparada o quê? Arregaçando as suas mangas, avançando na proclamação da palavra do Senhor. Amém. É assim que Deus quer encontrar a igreja quando Ele voltar. A igreja trabalhando, pregando, a igreja louvando ao Senhor, a igreja visitando, a igreja fazendo todos os trabalhos que vão fazer com que almas se rendam aos pés de Cristo. Porque se não for para isso, se não for para adorar o Senhor, aqui quando nós aceitamos a Cristo, adoramos ao Senhor. Se não for para isso, para que eu nasci? Não tem sentido essa vida, irmãos. Se não for para adorar a Deus. Só que os meus dons e os meus talentos são para servir ao Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, é para o Senhor. E nós vamos entender de fato o que seriam essas bênçãos sem fim, essas bênçãos infinitas. Já podemos ter uma consciência de que não é nada humano, mas é algo espiritual. Bênçãos sem fim, bênçãos sem medidas, são algo espiritual. As bênçãos humanas, se você estudou, se você correu atrás, trabalhou, você vai ter o seu carro, vai ter a sua casa, você vai ter um bom emprego, você vai ter o que você correu atrás. Deus, Ele é justo, Ele abençoa a todos de igual modo, seja o servo dele ou não. Se você estudou, correu atrás, batalhou, você vai ter aquilo que você almeja ter. Isso não significa só porque você é servo do Senhor, você vai ter essas coisas. Mas com certeza, se você colocar todas essas coisas que você está fazendo, seus estudos, a sua vontade de trabalhar, o seu foco em querer crescer na vida, se você colocar tudo isso na presença do Senhor, Deus, Ele vai te ajudar a você administrar todas essas coisas. E você vai conseguir ser um servo do Senhor que tem uma vida financeira boa, um servo do Senhor que conseguiu alcançar o emprego que você tanto sonhava. Você vai conseguir todas essas coisas. Mas isso são coisas humanas. Essas bênçãos espirituais está separado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas bênçãos estão aí separadas para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. E nós vamos ver. Eu destaquei aqui, existe uma frase que um certo missionário, a igreja talvez vai lembrar, falou aqui na igreja, que o melhor lugar que o servo do Senhor possa estar é aonde? Aonde Deus quer, no centro da vontade de Deus. O missionário disse isso, e ele disse aqui, quando ele veio aqui nessa igreja, há muito tempo atrás, ele falou, olha, eu estou num lugar onde eu não posso pregar a palavra do Senhor, porque estão cortando a cabeça, onde a política, os poderes, as pessoas, a sociedade, tudo isso lá estava contra a igreja do Senhor. Ele falou, então eu não tenho nenhuma oportunidade de entrar com a palavra do Senhor aos olhos humanos. Então, para pregar a palavra do Senhor lá, eu preciso de estratégias. Muitas vezes eu preciso sair correndo porque estão vindo querendo me matar, e eu preciso fugir para outro lugar para pregar a palavra ali, e quando chegam ali eu corro para outro lugar e prego a palavra ali. E ele falou que ele estava assim. E quando ele chegou aqui no Brasil, as pessoas, graças a Deus, missionário, você está bem? Você está salvo? E, poxa, vai voltar ainda? Ele disse para a igreja, lá eu estou mais seguro do que aqui no Brasil. A pessoa, que é isso, missionário? Você está ficando doido, pai. Missionário, você está ficando doido. Como é que seu pai está mais seguro lá? Aqui, a gente fica pregando a palavra do Senhor, evangeliza tranquilo, e o Senhor está falando que lá é o melhor lugar. Ele é. Porque Deus não me chamou para estar aqui, Deus me chamou para estar lá. Então lá Deus ele vai me proteger. Lá eu estou constantemente buscando ao Senhor. Lá constantemente eu estou falando, Senhor, me livra daqui, me livra dali. Aqui não, porque eu estou folgado, às vezes eu até esqueço de orar aqui. Mas lá não tem nem como eu esquecer de orar, porque a todo momento estão vindo me perseguir. Todo momento estão tentando me pegar de alguma forma, fazendo com que venham me impedir de pregar a palavra do Senhor. Então lá eu estou na total dependência de Deus. Então, irmãos, entendam isso. As bênçãos sem fim, bênçãos sem medidas, vai cair na vida do servo do Senhor, aquele que se colocar na presença do Senhor. Pastor, Deus te colocou aqui nessa noite. Então não duvide de que Deus está contigo, de que Deus vai te honrar aqui neste local. Honrar como? Vai te honrar assim como tem honrado. A igreja tem crescido, as pessoas têm aprendido a palavra do Senhor, o irmão também está sendo perseguido,
O irmão também, às vezes as pessoas não entendem o que a palavra do Senhor fala que é muito radical, que as pessoas vão tentar aprender tudo para poder te abafar. Mas tenha o entendimento de que Deus te colocou aqui, e que se Deus te colocou aqui, pastor, não vai ser ninguém que vai te impedir de proclamar a palavra da verdade aqui. Lá atrás as pessoas diziam, se é um profeta mesmo, não foi? Quando perseguiu Jesus? Deixa eu falar. Todos os profetas aqui que eram falsos profetas, o tempo mostrou que se eles eram verdadeiros ou não. Deixa que esse também, as pessoas digam também se é verdade ou não. Faziam isso. E não é diferente de hoje, pastor. Por mais que as pessoas hoje não digam de fato isso, mas muitas vezes as pessoas, já que está falando assim, já que está falando desse jeito, então deixa, então, vamos ver então. Mas sabe de uma coisa, pastor? Assim como o senhor sempre disse aqui, o Senhor está aqui para poder ser usado por Deus. O Senhor fala aqui que o Senhor é tão humano quanto nós. Só que está sobre os seus ombros, sim, uma responsabilidade diferente de todos nós que aqui estamos nessa noite. Deus ele vai pedir contas do Senhor, de cada um de nós. Então continue fazendo o que o Senhor está fazendo, pregando a palavra, porque foi para isso que o Senhor, para isso que Deus te colocou aqui, para pregar a palavra. Tanto que eu gosto, não, porque muitas vezes eu posso dizer como filho, de diversas maneiras que ele falou, que o Senhor usou o meu pai para poder falar comigo, eu não entendi. Também fiquei chateado, então é um direito de todos nós, pastor, ficarmos chateados com aquilo que nós não queremos reconhecer. Mas isso serviu para mim, para a minha vida. Então eu agradeço a Deus, porque não só como pastor, mas eu também o conheço como pai. Então eu sei do pastor que o Senhor é, então eu posso falar com firmeza que o Senhor é um homem de Deus aqui neste local. E Deus tem honrado o Senhor aqui, pastor. As bênçãos do Senhor tem aqui através do crescimento da igreja, seja com obras, seja com o que for, pastor. Deus ele tem honrado o Senhor. Então jamais desanime, jamais pense que a luta está difícil, está complicado, mas Deus ele é contigo. Não existe outro lugar melhor que o Senhor podia estar. É aqui que o Senhor quer, é aqui que Deus quer que o Senhor esteja. Mas está difícil, mas porque está assim, mas porque as coisas, isso, aquilo. Mas é aqui que Deus quer te usar. É aqui que Deus quer te colocar no meio da situação, do problema, talvez que esteja, para que o poder dele se aperfeiçoe na vida daqueles que estão à sua volta, pastor. Então, pastor, entenda isso. Deus está com o Senhor e Ele vai te abençoar por onde quer que o Senhor for. E como igreja, que a cada dia, irmãos, possamos ser obedientes ao chamado de Deus em nossas vidas. Nós somos servos do Senhor. E nós precisamos ser o cooperador do nosso pastor. Foi como eu disse, hoje é aniversário dele, como o Ronaldo. O pastor hoje não está viajando com a família dele para poder curtir o aniversário dele. O pastor está onde? Na igreja. Então como é que vai separar o pastor do Ronaldo? Não existe. Não existe. A maioria dos meus aniversários foram onde? Na igreja. Salário na igreja. Meu casamento, a igreja toda em peso estava lá. Foi 2 anos para poder ir no meu casamento. Olha só. A igreja, irmãos. Igreja do Senhor. Então entenda isso, irmãos. Nós estamos aqui. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco. E ele diz: por isso é loucura a mensagem da cruz. A palavra do Senhor fala isso. Que é loucura a mensagem da cruz. Mas ela fala também que é loucura. Esqueci de colocar aqui onde está, se não me engano, é 1 Coríntios, né? Capítulo 1, do 15 ao acho que é 16. Esqueci de colocar aqui a referência aqui. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é loucura a palavra dele para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Porque para os que são salvos é o quê? O poder de Deus nele, o servo do Senhor. Mas é loucura, irmãos, entendemos isso. Que Deus chamou um homem e colocou ele fora da sua zona de conforto para poder ele se colocar na brecha por outras pessoas. Olha, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Humanamente olhando, não tem sentido. Por que eu iria deixar o meu conforto para poder abençoar ela? Ela que corra atrás e se abençoe. Humanamente falando, muitas das vezes nós fazemos isso. Por isso que eu estou dizendo isso, porque nós, como servos do Senhor, muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Saímos
da situação que está ali, talvez ali, alguém precisando. Meu pai essa semana teve um relato aí, ele passando na rua, ele falou assim, chamando ele, fala rapaz, parecia ser um morador de rua. Ele falou assim, eu preciso que você me tire daqui agora. E rapaz, eu vou te levar para onde, meu amigo? Olha, eu saí da cadeia agora, perdi minha mulher, perdi isso, perdi aquilo, eu preciso que o senhor me dê uma direção, eu preciso de alguma coisa. E prontamente ele ligou para o outro pastor que leva o pessoal para o sítio de recuperação. Não podia lá naquele momento levar o rapaz lá, mas ligou para o pastor e falou, olha só, estou dando dinheiro para ele vai descer aí no metrô de Couro Neto. Pega ele aí e coloca o rapaz para poder receber a ajuda que ele precisa. O pastor está aqui para isso, assim como todos nós estamos aqui, que é para servir. Então, irmãos, precisamos estar atentos, porque muitas das vezes nós perguntamos, tudo bem com você? A pessoa começa a falar seus problemas, você fala, eu vou ler rapidinho, depois a gente conversa, tá bom? Muitas das vezes nós não queremos ouvir o problema do outro. E isso nós impedimos as bênçãos sem fim do Senhor. As bênçãos sem medidas. Nós impedimos muitas vezes as bênçãos do Senhor em nossas vidas, porque quando nós não fazemos aquilo que Deus está mandando, que cada um de nós devemos a fazer, nós impedimos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu não anotei sim, tá aqui. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21, irmão. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 1, assentados mesmo. Do versículo 18 ao 21, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, olha só, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E isso ele começou dizendo o quê? Olha o primeiro versículo aqui do 18. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura. No final, no 21, ele terminou dizendo como? 21, vamos lá? O que ele terminou dizendo aqui? Por meio da loucura do quê? Da pregação. Foi o que eu acabei de falar, irmãos. Loucura para aqueles que não têm entendimento da palavra do Senhor. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a pregação que liberta, é a pregação que transforma, é a pregação que salva, é a pregação que faz com que a igreja mate o seu eu, faça com que aquela pessoa que quer se aproximar de Cristo mate o seu eu, para que a glória de Deus possa resplandecer nele. Então isso é loucura para aqueles que estão lá fora, não conseguem entender. E talvez seja loucura para alguém que aqui está essa noite, não conseguir entender isso. Mas foi como eu disse, os nossos olhos espirituais eles se abrem quando nós aceitamos a Cristo. Os nossos ouvidos começam a ficar atentos à voz do Senhor quando nós aceitamos a Cristo. Aceitar a Cristo significa permitir que o seu coração agora seja habitado pelo Espírito do Senhor. Agora o Espírito do Senhor, ele vai começar agora a te dizer se aquilo ali é bom ou não, se aquilo ali vale a pena ou não, se o que você está fazendo é certo ou não. As pessoas dizem, quando aceita Cristo, rapaz, tu não vai poder mais fazer nada na sua vida. Tem até um vídeo aí, brincando aí, né? O cara falou, olha, quando eu aceitei a Cristo, eu parei com isso, parei com aquilo, não posso fazer mais nada, não posso falar. Mas são coisas humanas que as pessoas olham e vejam, que não podem se fazer. É a mesma coisa quando você casa. Quando você casa, os seus costumes, as suas vontades próprias, que você gostava de fazer algumas coisas, elas costumam o quê? Diminuir. Costumam até algumas delas parar exatamente, porque são coisas que não procedem de uma pessoa casada. É a mesma coisa aceitar a Cristo. Quando você aceita a Cristo, você casou com Jesus. E a sua vida agora, você começa agora, olha, eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque agora eu tenho entendimento da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz isso, e eu agora não preciso fazer mais isso para me sentir bem. Eu me sinto ótimo com a presença do Senhor na minha vida. O mundo, irmãos, ele nunca te preenche em nada.
Quem preenche o nosso ser, quem preenche a nossa vida é Jesus. Ele que pode sim fazer a diferença em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele que pode. E diz assim: as bênçãos sem fim, sem medida, não está relacionada à vida humana. As bênçãos sem fim, sem medida, é para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Foi como eu falei, irmãos. Busquem estar no centro da vontade de Deus. Essas coisas humanas vão passar. Um dia, quando nós fecharmos os olhos para este mundo, encontraremos a eternidade. Seja ela eternidade com Cristo Jesus ou sem Cristo Jesus. Se iremos estar com Deus ou se iremos perecer. Essa é a realidade. Muitas pessoas dizem, muitas pessoas quando vão falar sobre essas questões, as pessoas preferem não comentar, as pessoas preferem não relatar. Porque de fato, se relatarmos que essas coisas todas existem, nós precisaremos tomar uma atitude aqui na Terra. Porque ao fecharmos os olhos para este mundo, acabou o quê? As oportunidades de tomarmos alguma decisão. Olha a responsabilidade que a igreja do Senhor tem e que o pastor tem de poder levar a palavra da verdade. Como nós guardamos isso para nós mesmos, nós estamos sendo covardes. Pessoas estão indo para o inferno porque nós estamos quietos. Também existem pessoas que ficam chateadas quando nós falamos. O que é aqui? Loucura para aqueles que não entendem a palavra do Senhor. Aqueles que não têm entendimento da palavra do Senhor é loucura. Não conseguem entender o que a palavra do Senhor está falando. Mas Deus, Ele separou os seus quem? Os que creem na pregação dessa loucura, que é Cristo Jesus. Assim como foi loucura lá atrás, para aquela geração, quando Cristo veio ao mundo, continua sendo loucura hoje. Para aqueles que não querem se aproximar de Deus. Então, irmãos e pastor Ronaldo, que devemos ter convicção, pastor. Assim como o Senhor está ensinando a sua igreja, que está sobre as suas mãos, né? Para que possamos crescer e avançar. As bênçãos do Senhor, irmãos, está separada para cada um de nós. Talvez, irmãos, a gente poderia dizer aqui, falar um pouco sobre bênçãos aqui, né? E a gente poderia dizer que muitas bênçãos que eu gostaria de receber, né? Que os irmãos gostariam de receber. Quantas coisas seriam bênçãos humanamente falando para a gente? Mas quando a gente se aprofunda na palavra do Senhor, a gente vai ter entendimento de que as bênçãos não é somente isso, mas também essas bênçãos humanas não estão excluídas não. Vamos ter também, vamos entender um pouco. O que ele diz aqui, ó, em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olha só como Abraão era. Gênesis 13:1 vai dizer: saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Olha só, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis 24:1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Foi o que eu disse lá no início. Olha só, irmãos, quantas bênçãos também humanas também Abraão teve, porque ele correu atrás. Não foi porque ele era o homem servo do Senhor somente, foi porque ele correu atrás desses bens, dessas riquezas. Era um homem que trabalhava, era um homem que corria atrás. Foi o que eu disse no início. Mas, irmãos, tenham entendimento disso. Abraão, ele foi um homem que usou as suas riquezas, as suas posses, para, olha só, na presença do Senhor. Eu lembro de uma vez, meu pai sempre me ensinou a tirar o dízimo. Então, se eu ganhava R$5, tirava 50 centavos. Estava lá, guardava 50 centavos. E aí eu sempre tive essa prática. E aí eu recebi uma vez R$50. E eu queria um carro grandão assim, que eu tinha visto no Mercadão, na época. R$50 o carro. Aí eu peguei os R$50. Falei, pai, mas se tirar o dízimo, vai dar para comprar o carro. Se eu botar R$5 no lugar. Aí ele, não, meu filho, olha só. Quanto você ganhou? Eu ganhei 50, pai. E quanto que é o dízimo? O dízimo é R$5, pai. Ele, então, quanto você vai ficar? Com 45. Ele, então, exercita você a sua fé. Ora
Senhor, abençoa para que eu consiga comprar esse carro aqui por 45. E Deus, ele vai te honrar. Aí eu, é mesmo? Aí oramos. Fomos pro Mercadão. Chegou lá, o carro estava 30. Era sobrou ainda dinheiro, sobrou 15 para mim. Então, irmãos, o que acontece? Desde pequeno ele me ensinou, fui o discípulo dele, da minha mãe, que me ensinou até fé. Tinha um monte de verrugas aqui, já cansei de falar para os irmãos. E minha mãe falou, meu filho, você crê que Deus pode tirar essas verrugas de você? Falei, creio. Ele falou, então vamos orar então. Acho que o médico tirou as marcas aqui todinha, mas aqui Deus tirou, minha mãe estava varrendo a casa aqui cheia de massinha no chão. Deus tirou e não ficou marca nenhuma. Amém. Mas também, eu tive também uma certa idade da vida, que eu tive muita espinha. Quem já me viu sem camisa aqui, ó, eu tenho isso aqui tudo marcado de queloide. Isso aqui assim, ó, cheio de espinha. E na época eu lembro, eu pedi a Deus e falei, Senhor, que eu acorde amanhã sem nada. E a dormir, acordar no pior. Aí, irmãos, a vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus não era aquilo que nós queremos. Na época da minha adolescência, até mentir, eu já menti. Perguntaram uma vez para mim o que foi aquilo, eu falei assim, eu caí de moto. Eu vou falar com a espinha na época. E aí, eu lembro que até nisso eu falei. Eu falei, rapaz, tá vendo só como é que as coisas humanas nos afetam assim mesmo? As coisas humanas nos afetam, irmãos. Mas tudo isso, irmãos, é um preparo para que Deus ele comece a trabalhar no seu coração. Para que você possa cada dia ser parecido com Cristo. Ser parecido com Cristo é ser mais do que espiritual. Não é que você não vai se importar com essas coisas, você vai se importar sim. Mas você não vai levar tão ao desespero por algo humano, é humano. Já está dizendo, humano. Eu sou espiritual. Não excluí o humano, mas eu sou espiritual. Então, irmãos, tendo esse entendimento de que estar com Cristo, as bênçãos sem fim, sem medidas, está muito além dessas coisas humanas que nós imaginamos ou pensamos. Nós temos aí a fé, nós temos aí a ousadia que Deus nos deu, como servo dele, para avançar na proclamação da palavra. É essa ousadia que me fez hoje estar aqui diante dos irmãos, pregando a palavra. Porque se não fosse essa ousadia, eu vou para cá, bota para pregar. É mais ou menos isso, irmãos. Humanamente falando, por mais que você saiba colocar bem as palavras no lugar certo, você seja uma pessoa que tem uma boa fala, uma boa leitura, uma apresentação boa, né, que as empresas te oprimem para você ter isso, não é exato? E de fato você realmente precisa. Se você quiser ter as conquistas que Abraão teve, você precisa melhorar então. É todas essas coisas que eu acabei de falar. Porque é isso. É isso. Você está vendo? As coisas humanas, elas são relacionadas a isso. A humanos. Mas a luz espiritual, irmãos, ele nos ajuda a vencer todas as barreiras humanas. Foi o que eu falei. A humanidade vai existir até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. O meu pai foi um grande exemplo para mim. A minha mãe foi um grande exemplo para mim. Eu preciso ser um grande exemplo para a Sara e Larissa, que são menores do que eu. E assim, vice-versa para quem é menor do que eu. E todos os irmãos que aqui estão nessa noite precisam ser exemplo para alguém. Ou alguém está sendo agora para você exemplo para você nessa noite. E você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Você está entendendo? Então, irmãos, toda a nossa vida é com um propósito. Pastor, o Senhor está aqui com um propósito. Igreja, nós estamos aqui com um propósito. Porque se não for para cumprir esse propósito que Deus nos deu, não temos por que existir. E quando, pastor? As perseguições vêm e as dificuldades também. Como lidar com elas? Abra o livro dos irmãos também em Mateus 5, versículo 11 e 12. Amém? Diz assim. Alguém procurando ainda? Deixa eu aguardar. Mateus 5, versículo 11 e 12. Que diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha o que ele diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O pastor estava dizendo essa semana aqui que Deus ele não nos dá
nada daquilo que não podemos, no caso, suportar. Então todas as coisas que nós passamos na vida é porque Deus viu a capacidade em você de suportar elas. E Ele quer que você permita que o poder dele se aperfeiçoe nessa fraqueza que você está passando naquele momento. Olha só a dependência de Deus, o que Ele nos faz. Poxa Deus, o Senhor está fazendo então eu sofrer para eu ver o seu poder? Não precisa sofrer, é só o Senhor falar comigo que eu vi o seu poder lá na praia, eu em qualquer outro lugar, pastor. Oh Deus, não assim. Deus, Ele conhece o som dos nossos corações. Deus, Ele sabe como está a mente e o coração de cada um que aqui está essa mente. Ele sabe do que cada um de nós aqui precisamos. Eu não posso apontar para cada um de vocês e dizer, ó, você precisa disso, você daquilo, isso aqui. Não, ninguém tem essa capacidade. Mas todos nós temos a capacidade de analisarmos a nossa própria vida. E ao ouvir a palavra do Senhor, nós meditamos naquilo que estamos fazendo, naquilo que somos, naquilo como nós estamos conduzindo a nossa vida. E o Espírito do Senhor, que habita dentro do coração de cada um de nós, daquele que aceitou a Cristo, mas daquele que não aceitou a Cristo, está tendo a oportunidade de ouvir e de permitir que esse mesmo Espírito que habita naqueles que aceitaram a Cristo entre em você também. Amém. Com o Espírito, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. E ele vai dizer assim, irmãos, o 11 e 12, conforme a gente leu, né? Agora, aqueles que não estão no centro da vontade de Deus, jamais vão entender essa frase, bem-aventurados sois, porque no versículo que eu separei aqui está dizendo assim, ó, bem-aventurados sois, vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, falarem todo mal contra você. Como é que as pessoas vão entender isso? Bem-aventurados somos, quando pela causa de Cristo somos aperfeiçoados, ou somos perseguidos. Eu costumo pensar, por exemplo, a minha esposa. Estão ali tentando agredir a minha esposa. E eu vou lá e eu defendo a minha esposa. E as pessoas falam assim, deixa de ser otário, rapaz, tô defendendo ela porque não sei o quê. Eu me senti honrado em receber essa frase dele. Porque eu defendi foi quem? A minha esposa. Eu estou defendendo algo que é importante para mim. Quando você aceita Cristo, você começa a defender as coisas que são importantes para você. Cristo agora, na verdade, já não é importante para você. Você, na verdade, é Cristo. Pela fé na vida espiritual, você já é Cristo. O seu eu já não existe mais. Suas vontades, os seus costumes, essas coisas já se tornaram para trás. Agora você é o quê? Dominado pelo Espírito do Senhor. Então, agora, defender a Cristo em todo lugar que você estiver, e ser perseguido por causa que você está defendendo a Cristo, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É isso. Agora, quem é galardão nos céus são bênçãos sem medidas. Como é que você vai ter um entendimento dessas coisas aos olhos humanos? Isso é impossível. Isso é impossível. Porque as visões que essas pessoas têm, essas pessoas que acham isso besteira, bobeira, né? Se alegrar por causa que você está sendo perseguido por Cristo, você não precisava nem ser perseguido. Vamos dizer assim, humanamente falando, seria isso. Porque essas pessoas, elas estão olhando pelas visões humanas e carnais. Por isso não conseguem ver as bênçãos sem fim, sem medida que está por trás dessas perseguições. As pessoas costumam dizer que não há vitória sem lutas, certo? Não há vitória sem lutas, não há vitória sem conquistas e um monte de coisas as pessoas costumam dizer. Mas de fato vivenciar isso na sua vida. Vivenciar isso na sua vida. Você está simplesmente abandonando tudo que você tem como padrão. E Deus está falando para você agora, vem depender de mim. Vem depender de mim. Aí você fala, meu Deus, como assim depender do Senhor? E aí você começa a tentar achar coisas humanas para poder entender o que Deus está falando contigo. E aí você não acha, você se desespera. E aí você não rejeita. E aí você continua caminhando. E Deus está falando, vem viver na minha dependência, vem viver confiando em mim, porque eu vou abrir portas onde você não está vendo, eu vou fechar portas aonde você está vendo. E aí você é uma loucura. Mas saiba que Deus está aqui essa noite, irmão, Ele está dizendo isso para você. É loucura. Mas Ele quer fazer com que os seus olhos espirituais sejam abertos. E que essa loucura, ela desapareça na sua mente, no seu coração, na sua visão. E que você tenha um entendimento amplo de quem é Deus para você.
Falamos de Deus de uma pessoa tão distante, mas Ele está tão próximo, cada um de nós, só que nós não temos ouvidos atentos a Ele. Então não simplesmente é uma pessoa que está ao seu lado, mas que estamos rejeitando essa voz, esse sussurro, essas coisas que Deus está falando conosco. Mas nessa noite Deus Ele quer fazer, irmãos, com que os seus ouvidos abram e que você possa voltar a escutar o que Ele está dizendo para você, pois Ele está presente aqui. E eu gosto de pensar, irmãos, que assim como o pastor Ronaldo ele tem um chamado, todos nós também temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Todo servo do Senhor, toda pessoa que está aqui essa noite tem um chamado do Senhor para você. Seja ele onde for, conforme falamos aqui, seja onde for, você tem um chamado. Só que para que você se realize nesse chamado, para que você descubra esse chamado, você precisa estar na dependência de Deus. Porque é Deus que vai te direcionar. Olha, faça isso, vale, busque dessa forma. Deus é que vai dar a visão das coisas humanas que os humanos também não conseguem entender. Eu lembro uma vez que no meu trabalho, eu fazia parte da banda, né? E eu iria lá para um prédio lá do principal, onde eu iria ter acesso diretamente ao chefe, né? Ia conseguir ter mais facilidade assim para poder estar aprendendo mais coisas, né? E aí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, me deram uma oportunidade agora de poder ir para lá, mas eu não sei o que eu faço, porque a banda eu cresço evoluindo no dom que Deus me deu, que também eu abençoo a igreja. E lá eu vou mexer com coisas burocráticas que eu gosto mais, mas vou fazer com que eu cresça. Aí chegou pra mim e falou assim: eu falei, o que está dentro do teu coração? Eu disse: eu não sei, mas estou perguntando ao Senhor. Aí ele: meu filho, então vai definir primeiro o que você quer. Quem? Porque como é que Deus vai abençoar você? Olha, Senhor, eu quero essa bênção. Você já pediu a Deus que Ele te dê a solução do que você deve escolher? Aí eu: sim, eu pedi a Deus. Então vai lá, meu filho, sou humano igual a você. Aí lá e pergunta a Deus lá para onde você deve ir. Mas eu achei interessante que ele disse para mim que o que está definido no meu coração é o que Deus vai fazer. E aí eu levei a mais profundo. Bom, o que está dentro do meu coração é o que Deus vai realizar. Aí eu comecei a pensar: bom, já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então hoje eu vivo a vida de Cristo. Então o que está dentro do meu coração são as coisas relacionadas a quem? A Cristo. Aí eu comecei a pensar, a refletir, que Deus ele atende o que está no nosso coração, de acordo com a vontade dele, mas que seja também algo que irá te abençoar para abençoar a vida também de outras pessoas. Isso que relacionado a isso que ele falou, que Deus ele vai me atender aquilo que está no meu coração. E eu entendi, eu falei assim: então, quando eu estou com a minha mente ligada ao Pai, e o meu coração aberto para que a vontade dele se cumpra na minha vida, então o desejo do meu coração simplesmente é aquilo que já veio de lá de cima, só está passando por mim. Está entendendo? Então não é algo que eu, humanamente falando, quero, mas é algo que já veio de Deus, já está no meu coração, está indo avante, está avançando. Então, irmãos, é algo que a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E o Salmos 4, irmão. Pediu aos irmãos que abram a Bíblia em Salmos 4. Salmos capítulo 4. Vamos ler ele todinho. O tema desse capítulo, desse texto diz assim: confiança em Deus na angústia, ao mestre de canto com instrumento de cordas. Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele.
tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando nós enfrentamos dificuldades e lutas, humanamente falando, é isso que Deus faz conosco. Ele faz com que a gente se aproxime dele e dependa dele. Olha, Senhor, está aí a situação agora que eu não tenho o que fazer. Diante de um câncer, por exemplo, humanamente falando, temos alguma coisa para se fazer? A não ser fazer ali os procedimentos? Não só o câncer, mas outras enfermidades que não têm cura. E aí você olha para essa situação, você faz o quê? Aqui temos já testemunho de irmãos que venceram essas barreiras, essas dificuldades, e Deus deu a vitória. Aí você consegue dizer que essas coisas humanas conseguem te dar a solução para as coisas espirituais? Não existe soluções. Deus é a solução para todos os nossos problemas. Confiar no Senhor é a convicção de que tudo vai dar certo na sua vida. Depender do Senhor é uma estabilidade superior à da humana. Nós humanos estamos à procura de estabilidade, de boa saúde e de coisas que, conforme a gente falou aqui, que nos trazem conforto. Que de fato devemos correr atrás disso, sim. Somos humanos, estamos correndo ali atrás dessas coisas. Mas quando você começa a depender do Senhor e colocar essas coisas que também são desejos do seu coração nas mãos de Deus, todas elas vão ser realizadas de acordo com a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor é bem clara. Aqueles que obedecem a minha voz, a palavra do Senhor, desfrutarão melhor dessa terra. Então, isso já é certo você desfrutar melhor dessa terra se você for obediente. Basta você confiar no Senhor, completamente falando. No Senhor podemos repousar seguro diante dessas dificuldades e perseguições. Confiar sempre no Senhor, sem duvidar, é só para quem está no centro da vontade de Deus, tendo experiência e desfrutando do seu poder. Irmãos, experiência com Deus é que faz com que a gente desfrute, pastor e irmãos, dessas bênçãos sem fim, sem medidas. Ter experiência com Deus. Conforme eu disse aqui para os irmãos, eu tive essas experiências e tantas outras, mas eu digo assim de infância, que era um momento onde eu estava sendo discipulado, vamos dizer assim. Eu tive essas experiências de fé. Hoje, eu preciso agora passar para o meu filho italiano Isaac, juntamente com a minha esposa, as minhas experiências de fé, para que ele forme as experiências dele de fé. O propósito da igreja é esse, discipular. Você hoje é discípulo, você agora está se tornando agora um discipulador, você está se formando outros discípulos, para que esses mesmos discípulos também tenham as próprias experiências dele, para que ele não venha viver as suas experiências, mas viver as experiências dele mesmo. Com quem? Com Deus. Então, irmãos, é isso que faz com que a gente avance na vida com Deus, formar outros discípulos. Isso se torna bênçãos sem medidas, bênçãos sem fim. Pastor, hoje não se preocupa, irmão Simar, não se preocupa mais comigo, na questão assim, espiritual, vamos dizer assim, das coisas básicas, né? Porque já me discipulou agora, eu estou agora discipulando o Isaac. A minha preocupação agora é com o Isaac, a minha e da minha esposa. A nossa preocupação agora é com o Isaac. Vamos agora ensinar o Isaac na presença do Senhor, a ele viver as experiências de fé dele, para que quando ele se tornar um homem, ele seja também um homem também, que vai fazer com que a vida dele também seja repleta de experiências. Então, irmãos, saiam daqui essa noite pensando nisso, de que nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Sem Ele não somos nada. Se você quer alcançar essas bênçãos sem fim, sem medidas, você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa matar o seu eu. Você precisa dizer não ao pecado, a tudo aquilo que tem tentado te aproximar e aproximar do pecado e te afastar de Deus. E diz assim, conclusão, Números 6, 24 a 26, que diz assim: pastor e igreja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E dê a paz a toda a igreja. E diz assim: todos temos um chamado, conforme eu falei. Nessa noite, Deus te chama a viver no centro da sua vontade. E eu deixo também Mateus 5, 24 e 25, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse versículo diz aqui, irmãos, é que aqueles que não aceitaram a Cristo estão mortos espiritualmente. Mas quando você aceita a Cristo Jesus, você agora começa a viver de fato. Ser uma nova criatura é ter a vida. As pessoas que estão lá fora, pastor sempre costuma dizer, estão mortas e carecem da misericórdia de Deus, assim como um dia também nós que estamos aqui hoje salvos, um dia também precisamos dessa misericórdia, dessa graça, desse amor que nos alcançou. Então por isso nós não temos o direito de dizer não à proclamação da palavra. Pelo contrário, temos a obrigação, temos o dever, o direito de abrir os olhos espirituais das pessoas. E conforme eu disse, irmãos, Deus está aqui nessa noite. E aqueles que ouviram a voz do Senhor nessa noite e querem tomar uma decisão ao lado de Cristo, essa é a noite. É a noite de transformação, é a noite de conserto, é a noite de mudança. Porque, foi como eu falei, o propósito da igreja aqui neste local é pregar a palavra do Senhor. As bênçãos sem medidas, sem fim. Hoje é aniversário do pastor. A palavra poderia ser totalmente só para o pastor Ronaldo. Aniversário dele, vamos tudo. Mas olha só como é que Deus alcançou o pastor e agora está alcançando toda a igreja. A palavra do Senhor é assim, irmãos. Ela não alcança somente um, mas ela alcança a todos. Todos têm o privilégio de ouvir hoje a palavra do Senhor. Mas o que vamos fazer diante dessa palavra que ouvimos? Então que você possa refletir isso nessa noite, que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Oremos. Pai, eu venho neste momento agradecer a Ti, meu Deus, por estarmos aqui nessa noite, meu Deus. Estamos aqui ouvindo a Tua voz, meu Pai. Ouvindo, Pai, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que, Senhor, restaura, Pai, as nossas vidas, meu Deus. E eu venho nesse momento, Pai, clamar a Ti, meu Deus, por cada um que aqui está essa noite, meu Deus. Eu não conheço, meu Deus, quem aqui está essa noite que ainda não tomou uma decisão ao Teu lado. Ou que talvez esteja, Pai, afastado dos Teus caminhos, mas o Senhor conhece, Pai, cada coração aqui que está essa noite. O Senhor conhece, meu Deus, como cada um de nós aqui estamos, meu Pai. E que o Teu Santo Espírito, meu Deus, nesse momento possa, Pai, convencê-los, meu Deus, de tomar, Pai, a melhor decisão de suas vidas, meu Deus, que é aceitar a Ti, meu Deus, como Senhor e Salvador, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, estar, Senhor, trabalhando, Pai, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja continue orando. Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes deixar esse chamado que na verdade não sou eu que estou fazendo, mas é o Senhor através da minha vida. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar uma decisão ao lado de Deus, ao lado de Cristo? Levante suas mãos. Tem alguém aqui nessa noite que quer permitir que o Espírito Santo domine a sua vida? Alguém aqui nessa noite que quer ser dependente do Senhor totalmente? Alguém aqui nessa noite que quer desfrutar dessas bênçãos sem medidas e sem fim? Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Levante suas mãos. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado do caminho do Senhor, mas que nessa noite, ao ouvir a palavra do Senhor, assim como disse ali na palavra do Senhor, que aqueles que ao ouvirem viverão e viverão eternamente ao lado de Deus, querem voltar à presença do Senhor essa noite? Levante suas mãos. Se não há, oremos. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite, meu Deus, e assim como a Tua palavra nos diz, ela jamais volta vazia, mas que no devido tempo ela dará o seu fruto, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, cumprir, Pai, Senhor, na vida de cada um que aqui está essa noite, meu Deus, diante, meu Pai, da aceitação também de cada um de nós, meu Pai.
o teu chamado, meu Pai. E que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, sermos, Pai, obedientes a Ti, Deus. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do seu servo, irmão Gabriel. E neste momento vamos continuar adorando ao nosso Deus através da essência de um adorador. Oh,
o Senhor continue abençoando o essência de um adorador. Lindas e animaram aqui esta noite. Nesse momento, vou estar convidando o nosso pastor. Obrigada, irmão. E a sua família. Eu vou pedir. Hoje o tema foi bênção, né? E a divisa, Cartier, uma grande nação. E conta um pouquinho a história de Abraão, né? Então, como descendência, né? Abraão era filho, aqui Isaac era filho, agora Isaac é neto. Vou pedir então a honra do Isaac, que é a bênção, trazer aqui o. Dá para o Isaac? Um presente, vai trazer outro presente. Ai, tava mimindo. Tava não, tava acordado. Ó, mamãe, um biquinho. Esse ano o pastor ganhou, né? Um belo presente. Já convidando. Isso é uma lembrança da Igreja Batista Nova Canaã, do nosso pastor. Vocês estão querendo me deixar. Não acabou ainda. Está convidando aqui a nossa diaconisa, a irmã Solange. É uma lembrança, é uma demonstração de carinho pela igreja e está convidando a nossa diaconisa para estar orando pela vida do nosso pastor e sua família. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos verdadeiramente sem medidas, Senhor, sobre a vida dessa família, Pai, família sacerdotal, ó Deus da tua casa. Senhor, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida, Senhor, de cada um deles, Pai, que tem, Senhor, nos ajudado, tem nos orientado, Senhor, nos exortado e edificado, Senhor, grandemente, e nós temos sido muito abençoados através dessa família, Pai. Senhor, continue sustentando, Senhor, com a tua destra fiel, Pai, a vida dessa família. Senhor, suprindo, Senhor, todas as suas necessidades, Pai. Todas aquelas, Senhor, que eles têm colocado, Senhor, diante do teu altar, Pai. Senhor, toma a vida, Senhor, os corações, Senhor, das pessoas, Senhor, componentes desta família. Senhor, te agradecemos pela vida, Senhor, do nosso pastor, Pai, que hoje, Senhor, completa mais uma primavera, Senhor, e na tua presença, Senhor. E não podemos, Senhor, viver, Senhor, nossa vida da melhor forma, de outra forma, Senhor, a não ser viver debaixo, Senhor, da tua mão, debaixo da tua graça. Senhor, e que o pastor continue, Senhor, colocando, Senhor, a sua vida no seu altar todos os dias, Senhor, da sua vida, Pai. Senhor, sentindo o seu poder, sentindo a tua presença, sentindo a tua providência sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, Pai. Abençoa, Senhor, irmão Lucimar, que, Senhor, tem também, Senhor, acompanhado o teu servo durante esses anos de casamento. Senhor, e tem, Senhor, uma família abençoada, Senhor, formou uma família abençoada juntamente com o teu servo, Pai. Continue sustentando, Senhor, a nossa irmã, Senhor. Seja com ela, Senhor, como uma esposa, Senhor, sábia, Senhor, que continue edificando o seu lar. Senhor, como mãe, Senhor, dessas meninas maravilhosas que também têm, Senhor, abençoado as nossas vidas, que são, Senhor, a Sara, Senhor, e a Larissa. Senhor, abençoa, Senhor, a vida dessas meninas grandemente, Senhor, com os seus planos, Senhor, com o seu futuro, Pai. Senhor, que elas continuem, Senhor, sendo verdadeiras adoradoras, Senhor, no teu altar. Senhor, que essa família, Pai, venha sempre estar, Senhor, no teu altar, Senhor, com o coração consagrado a Ti, Senhor. E que as bênçãos do Senhor continuem perseguindo, Senhor, essa família. E que eles continuem, Senhor, engrandecendo, Senhor, e louvando, Senhor, o teu nome. Senhor, por extensão também te peço que abençoe, Senhor, o Gabriel, Senhor, Tamires e o Isaac, Senhor, que, Senhor, são parte também ali, Senhor, dessa família, Pai.
Que o Senhor continue, Senhor, retribuindo tudo que teus servos têm feito, tudo que eles têm dado a Ti, Senhor, em bênçãos dobradas, Pai. Te agradecemos por essa noite maravilhosa em que sentimos, Senhor, a Tua presença, Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. A palavra já com o nosso pastor. Essa é a minha família, né? Mas eu quero chamar o Gabriel também aqui, chamar a Tamires, chamar a minha mãe, né? Gabriel é muito importante, Tamires. Minha nora está jovem, estava até saltando aqui hoje. Está se sentindo uma criança, né? Ótimo. Irmãos, eu quero só agradecer. A igreja me deixa constrangido, né? Eu não sou merecedor de tanta graça. Minha mãe é muito importante na minha vida, no meu ministério. É mãe, né? Gabriel também casou, mas está aí junto com a Tamires. Nós ganhamos, sempre digo isso, nós ganhamos uma filha. E a igreja tem sido bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Essa alegria. Fico feliz da igreja estar cheia aí, né? Isso mostra o carinho de todos comigo. Quarta-feira, à noite é uma criança, a gente pode sair daqui 2 da manhã. Tranquilo. O Senhor vai renovar você. Amém? Amém. A menos que você não queira ir lá para cima. Lá para cima, a pressa vai toda embora, né? Tá certo? Eu quero deixar um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz assim, a partir do verso 2: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Faço minhas as palavras de Paulo. Eu vejo a Nova Canaã uma igreja que tem testemunhado de fé, e a nossa fé tem repercutido em vários lugares. E eu louvo a Deus porque vocês mudaram pelo poder do Evangelho e pelas orientações que eu tenho dado a vocês. E hoje
vejo em vocês meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então louvo a Deus pela vida dos irmãos. Presentes, materiais, nossa, muito bom. Mas o que me alegra é ver os irmãos crescendo em Cristo Jesus, sendo obediente ao que Ele tem ensinado. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus continue a derramar ricas bênçãos do Senhor. Eu louvo a Deus porque nesses 15 anos que aqui estou, nunca faltou nada para esta igreja. Então isso é misericórdia, é amor, é fidelidade do Senhor para comigo como pastor e para com esta igreja, que juntos somos mais que vencedores. Mas eu quero agradecer a minha família, minha esposa, quero agradecer minhas filhas, meu filho, minha mãe, agradecer minha nora, e agora esse presente do ano de Deus em nossas vidas, que é o Isaac. Eu creio que eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma igreja maravilhosa, e sou sincero, não pelo presente, pelos presentes que os irmãos me dão. Não, negativo, não é só isso não. Os irmãos são preciosos para mim, visitantes ali maravilhosos, pessoas, familiares, todos estão aqui. A equipe está de parabéns, que Deus abençoe. E Deus me deu mais um presente, irmãos? Depois desse tempo todo, a irmã Neucina está ali, ó. Olha que coisa maravilhosa, Vale o glória? Vale, A irmã Neucina estava muito triste por não poder vir à casa do Senhor. Irmã Neucina, a irmã me deu um presente maravilhoso. Quando eu vi ali o Adriano entrando com a igreja, o que houve? Não, a irmã Neucina veio na igreja. O quê? Que coisa maravilhosa. Irmã Neucina, a irmã é amada por esta igreja e a irmã é amada por esse pastor. Tá bom, minha irmã? Que Deus te abençoe. Eu me emociono porque a irmã Neucina, ela não mede esforços para estar na casa do Senhor. Não mede esforços. Irmã Neucina não falta culto. Irmã Neucina não falta reunião nenhuma. Nunca vi irmã Neucina dando desculpa de nada. Irmã Neucina, irmã Genia, irmã Edna, os idosos. Quando eu cheguei aqui, foram esses idosos que me sustentaram aqui para avançar. Então todos esses idosos são muito importantes para mim. Valorizo eles e espero chegar à idade deles. Eu espero superar eles, Vocês vão ter que me aturar muito tempo. Não sei se vai ser aqui nessa igreja, mas que eu vou estar vivo aí há muito tempo, vou. Então, que Deus abençoe. A promessa de Deus na Bíblia diz que eu, se eu for fiel, verei os filhos dos meus filhos, Então, se eu só vi só o filho do Gabriel, ainda falta o filho da Sara, falta o filho da Larissa. Então tem muita coisa aí ainda. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. E parabéns para mim, porque eu sei que eu sou precioso para Deus. Baixe suas cabeças, vamos orar. Quero agradecer a todos os visitantes, viu? Você também é muito importante, alegra muito meu coração ver você aqui, tá bom? E quero agradecer as palavras de carinho no grupo da igreja. Nossa, teve palavras ali muito profundas e que representam mesmo, eu sei que representa o coração dos irmãos. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Pai, eu quero neste momento somente te agradecer. Te agradecer e dizer ao Senhor, Pai, tudo que foi feito
tudo que foi adorado, pregado, cantado, é tudo para a sua glória, para o seu louvor, Senhor. O que eu sou, o que eu tenho, eu sou porque o Senhor tem me sustentado. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela família que Tu me deste. Muito obrigado pela igreja que Tu me deste, Pai, para pastorear. E pastorei essa igreja com muita alegria, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor tem grandes coisas ainda neste lugar. Muito obrigado por cada visitante, pelos familiares. Senhor, que o Senhor nos abençoe grandemente, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus que eu te oro, Pai. Amém. Podem se sentar, irmãos. Os irmãos podem sair dali. Já pode ir lá? Sim? Pera um pouquinho. Fica a família aqui. Fica aqui que vai tirar foto aqui. Então seja rápido aí, que senão o pessoal vai... Como estamos dizendo, irmãos, podemos sair. Valeu, Carol. Ok?